Famílias, paz. Estamos começando mais um episódio do Café Política e Igreja, aqui da nossa igreja local, Plenitude Cristã. Essa iniciativa começou no ciclo de eleições municipais de 2016, com o objetivo de conhecermos um pouco mais daqueles que estão concorrendo à prefeitura da nossa cidade, Santo André. Hoje, teremos a oportunidade de conversar com o candidato à prefeitura pelo Patriotas Sargento Lobo. Do mesmo partido, Emanuel Teixeira compõe a chapa como vice. 48 anos de idade, nasceu em Ecoporanga, casado, ex-sargento da Polícia Militar, já foi eleito vereador nas duas últimas eleições municipais, pelo PDT em 2012 e pelo Solidariedade em 2016. Vereador, candidato Sargento Lobo, muito obrigado por aceitar conversar um pouco conosco. Bom dia. Bom dia, PH, e antes de tudo cumprimentá-lo com a graça e a paz do Senhor. É uma honra, um privilégio de falarmos um pouco sobre a relação política, igreja, cidade no contexto. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Bem-vindo. Correto. Vereador, por favor, pode falar, desculpa. O Emanuel Teixeira, ele foi substituído pelo professor Roberto, né, por um detalhe jurídico, mas continua a estar no apoio, né, ele é uma indicação da Fiesp, para compor a nossa chapa. Então foi feita uma substituição no prazo legal. Então quem compõe hoje a nossa chapa, que é o do mesmo grupo, é o professor Roberto, 58 anos, professor de Senai, empresário, e é uma indicação do grupo da Fiesp e do Paulo Scarpe a compor a nossa chapa. Perfeito, professor Roberto, já arrumamos para aqui. Vereador, nós entendemos na palavra de Deus que a gente deve andar, caminhar, viver por princípios eternos, que são infinitamente maiores do que qualquer obstáculo humanamente criado, como linha de pensamento filosófico, político, religioso. Então, o senhor, como segundo mandato já como vereador da nossa cidade, só queria deixar público que nós reconhecemos o senhor como autoridade e sempre apresentamos o senhor, também os seus companheiros de Câmara, em oração, para que Deus guarde a vida de vocês, a família de vocês, que dê para vocês sabedoria para nos liderar para um futuro de paz, de segurança, ok? Amém, irmão. Obrigado, Pedro. Bom, as perguntas, elas foram construídas em parceria. A equipe administrativa aqui da igreja, Plenitude Cristã, os seus membros, através também da internet, mandaram perguntas. Também tivemos convidados de fora, como o professor Zé Machado, reitor do Seminário Teológico Servo de Cristo, Davi Lago, escritor, mestre em teoria de direito, Gustavo Paiva, líder da IRA em Brasília, Gustavo Bufara, administrador público, especializado pelo MD da Suíça e também pastor aqui da nossa igreja local. O caráter das perguntas é um pouco mais abrangente, até mesmo do que o papel de um prefeito virá a desempenhar. Mas o fato é que, graças às tecnologias, a gente pode facilmente acessar os planos de governo dos senhores candidatos. Inclusive, o senhor tem lá no seu perfil do Facebook um QR Code, é só colocar lá a câmera, aparece todo o plano de governo. Então, esse tempo nosso agora, a gente vai usar para conhecer um pouquinho melhor o candidato. E o intuito dessa plataforma, o Café Política e Igreja, é para nós, como igreja, praticarmos a maneira bíblica, que significa equilíbrio, que pede equilíbrio e ponderação, características fundamentais, como a gente lê no Antigo Testamento, para a escolha dos líderes entre as tribos. Equilíbrio e ponderação para lidar com as questões da vida, inclusive política. Então, assim, com certeza nós não concordaremos em todas as questões, isso é muito natural e verdade para todos os candidatos, mas o que também é uma verdade para nós é que a gente precisa praticar o discordar sem demonizar. Então, as perguntas vão ser muito simples, diretas, a maior parte delas serão fáceis. Tem umas duas um pouquinho mais chatas, mas o senhor vai lidar bem, tenho certeza. Vamos lá.
primeira delas diz respeito à liderança. Provérbios 12 fala que o sábio procura conselhos nos sábios e o tolo não ouve ninguém a si mesmo, além de si mesmo. Com base nisso, vereador, quem são as 3 pessoas mais sábias que o senhor conhece? E em quem o senhor buscará conselhos em uma eventual administração? Parabéns, ótima pergunta. Como você disse, né, a gente precisa ter o pé no chão. Eu diria que hoje uma das pessoas que falo humanamente, né, é a missionária Cidinha, que anda muito comigo nas igrejas. PH, só uma introdução rápida, eu sou cristão, nasci na igreja, batizei em 90 na igreja presbiteriana do Brasil, na Itamaraty, pastor Uduvaldo. 93 fui para a Vila Vitória, permaneço na igreja até hoje, sempre desenvolvendo um trabalho social na igreja, participei efetivamente das coordenações das Olimpíadas Evangélicas, joguei na Igreja Batista nos Atletas de Cristo, entrei na Polícia Militar no começo dos anos 90, fiz parte no início dos PMs de Cristo, com um antigo aspirante a Tenente Joel, Tenente Terra, que hoje são coronéis, e comanda os PMs de Cristo do Estado de São Paulo, e o Sargento Lobo, naquela época, Soldado Lobo, lá tocando um violãozinho, né? Na Jorge Miranda, quero que valorize o que você tem, e aqueles louvores raiz da nossa igreja. Então, esse é um pouco do Sargento Lobo. Falo que sou andrense de coração, porque estou em Santo André, eu tenho 48, estou em Santo André há 44 anos, né? Então, sou raiz da cidade, luto muito pela nossa cidade, tanto como cristão, nas ações, nas antigas da amizade, quanto também como policial defensor da polícia comunitária e hoje vizinhança solidária. As 3 pessoas mais importantes em vida para mim hoje, né, a missionária Cidinha, dá os conselhos, me acompanha, ela tem 84 anos, raiz da igreja, a minha esposa, Tati Lobo, e o meu filho. A minha Cidinha me mostra que a permanência em Deus é o melhor caminho, pela longevidade, pela consciência e pela própria ação de Deus na vida dela. A minha esposa mostra que a família é a base de tudo, todos os dias, pela luta, pela complacência com a dificuldade de exercer, né, tanto o mandato de vereador, social, enfim, as missões que Deus colocou na minha vida. E o meu filho mostra que mesmo diante de uma sociedade tão deturpada, com invasão de valores, ele tem sido um jovem, Mateus, de 16 anos, tem mostrado um grande exemplo para mim, o que me faz acreditar que vale a pena lutar, deixar fixos valores e a palavra de Deus na construção dos nossos jovens. Eu dou um exemplo que, como policial, nós vivemos momentos muito difíceis para proteger a sociedade, para desenvolver o nosso trabalho. Da mesma forma que a gente acompanha uma pessoa na gestação, atravessa uma senhora à rua, ajuda um deficiente físico, mas nós também temos ocorrências de morte. E, às vezes, vemos aquele jovem ali, 16, 17 anos, uma arma de fogo praticando crimes e a polícia teve que repelir. Então, é triste. E eu falo, se aquele jovem, lá com 6, 7 anos, tiver uma boa educação, como fala a palavra de Deus, né? Coloca o jovem nos caminhos do Senhor e lá na frente ele vai dar fruto. Com toda certeza nós teremos uma sociedade melhor. Então é essa base e essas são as 3 pessoas que são meu espelho todos os dias, quando eu levanto para seguir na missão que o nosso Deus me dá. Muito bem. Sobre vida pessoal, a gente vê na Bíblia que honestidade e integridade são características fundamentais para que uma liderança não se torne perniciosa, destrutiva. Então, a partir dessa perspectiva de honestidade e relação à integridade, a questão é sobre falha moral. Na sua opinião, vereador, qual foi a sua maior falha moral na sua vida e qual é, na sua opinião, a maior falha moral do Brasil?
Parabéns, Paulo. Nós somos pecadores, Paulo, né? Eu sou um pecador eterno, né? E por isso que eu não largo os pés de Cristo. E assim, eu não tenho só uma, tenho várias como humano, né? E todos os dias eu paro para fazer uma reflexão na palavra de Deus ou nos meus momentos de oração, né? As correções são, nós murmuramos. Eu acho que uma falha moral minha, muitas vezes, é murmurar, é aquele reclamão do dia a dia. Mas eu olho para a cruz, olho para Cristo e sigo em frente. Por isso que aqueles preceitos que eu aprendi na igreja ainda jovem, né? Eu fui da escola dominical, jovenzinho, fui do chá da amizade, participei das lideranças de jovens, como já falei, e olhar para a cruz me ajuda a corrigir esses pontos, né? E me sustenta através da fé em Deus. E a falha moral do Brasil, eu diria que é deixar um pouco, né, de olhar para a cruz e as pessoas se prender ao humanismo. Então, esses viés que atacam tanto a instituição deixada pelo próprio Deus, pega a instituição família, a gente vê ideologias imorais, ideologia de gênero, por exemplo, nas escolas. Aqui na Escola Municipal de Santo André, nós temos esse problema de forma veemente. Eu encaminhei documentos, né, inclusive, onde você percebe na instituição de ensino professores por viés ideológico, né, pintando a unha de menino, colocando vestido em menino, calça em menina, deturpando a construção do jovem, aonde a igreja é a instituição que conserva, é conservadora, que luta tanto para manter isso, né? E eu penso que quando o Brasil dá prioridade para esse humanismo, partidos e políticos, né, que defendem essas ideologias que ferem, né, os princípios cristãos, isso é uma grande falha moral para o país. E a própria Bíblia, você falou Provérbios, eu gosto muito, né, de Provérbios, prescreve que quando o justo governa, o povo se alegra. Né? Eu vou falar só a metade do versículo, né? Mas o justo não é pessoa justa, porque o próprio Deus falou, eu olhei para a terra e não vi nenhum justo. Mas o governo justo, que busca justiça, que reconhece as suas falhas, mas vê no amor maior a necessidade de compromisso com o próximo. Muito bem. Candidato, uma das questões muito duras, não só aqui no Brasil, mas em várias outras democracias, é a questão da fidelidade partidária. Ideias muito boas que beneficiariam a população acabam não sendo aprovadas, morrendo na praia, por conta de fidelidade partidária. E aí a pergunta é, se o senhor tem um exemplo claro de quando o senhor posicionou-se contrariamente ao seu partido por acreditar num bem maior. Sim, eu deixo claro, PH, que a minha missão é com a população de Santo André. Isso é bem definido. Quem visita a página Sargento Lobo, quem acompanha o meu trabalho na Câmara, me conhece de forma instintiva. Eu não acompanho em hipótese nenhuma. Eu deixo isso muito claro a todos os partidos que já me convidaram, eu tive a oportunidade de participar. Agora estou no Patriota, o Patriota Santo André. Nós temos total controle sobre o partido, é acertado com o presidente estadual, o senhor Vasco, é acertado com o presidente nacional, também nas mesas federal, né, nacional, o Adilson Barroso, ele é cristão, é da igreja, já nós conversamos de forma muito clara. Então, para mim, a minha preocupação é sempre não promover infidelidade com a população que tem colocado crédito em mim. Em 2012,
eu policial na rua, falando da polícia comunitária, conversando com os jovens nas escolas que drogas faz mal, né? Tem que respeitar papai e mamãe. Consegui vencer uma eleição para vereador que é muito difícil. Em 2016, eu já vereador, eu cresci 115% nas eleições, num momento de uma eleição muito difícil também. E, graças a Deus, a gente anda pelas ruas de Santo André, os 128 bairros, eu conheço com muita proximidade, né? Eu trabalhei na rua mais de 20 anos, então o meu compromisso é com essas pessoas, PH, que eu falo olho a olho, né? Eu não tenho, e deixo muito claro quando eu entro no partido. Jamais, jamais, eu deixo registrado, vou deixar de cumprir a minha missão de interesse público, de interesse da cidade, por interesses partidários. Estou bem no Patriota, o Patriota tem um estatuto muito claro de respeito à vida, de respeito ao meio ambiente, de respeito à coisa pública, que visa trabalhar na pluralidade e principalmente no respeito à palavra de Deus. Isso é estatutário no nosso Partido Patriota 51. Muito bem. Falando sobre rever posições, que posições o senhor defendia fortemente no passado e hoje, por ter novas concepções, mudou de opinião, o senhor mudou essa posição? Justamente nessa última pergunta que você falou, PH, eu cheguei na política sem entender absolutamente nada de política. Eu cheguei como aquele brasileiro revoltado com o que estava ali, aquela coisa que não muda, e com uma experiência diferente, né? Um brasileiro vestindo uma farda, andando nas ruas da cidade de Santo André e tendo contato diariamente de 15 a 18 horas, que é o tempo que um policial militar trabalha servindo a população, vivendo as mazelas, as experiências das mazelas, que é construída por má gestão, por essa política de corrupção. Santo André já foi uma das cidades mais ricas do Brasil. De 85 a 89, ela posicionou-se, né, como a cidade mais rica do Brasil. Perdia só para as capitais. PH, imagina vivermos numa cidade mais rica do Brasil e em 30 anos ela se tornar degradada da forma que está. Olhamos ali a Avenida Industrial, onde consta no hino da cidade, né? O viveiro industrial degradado, um lugar tomado por prostituição, drogas, bastante difícil. E a minha discussão foi muito clara quando eu cheguei na política. Nós vamos lutar com toda a força para mudar isso. Como vereador, eu tenho feito. Se o partido coloca alguma imposição, PH, eu saio. Eu não sigo ideologia partidária. Então, foram as opiniões que foram chegando e eu fui me posicionando, eu fui entendendo a política. Eu estou 8 anos na política, eleito, né? 8 anos como vereador. Tenho um papel muito claro lá na cidade. Eu sempre falo, aqui, pelo menos como zagueiro central, eu vou funcionar para evitar que a gente perca de goleada para esses grupos políticos que têm promovido tanta corrupção e tanta degradação da cidade. Então, foram isso que foram acontecendo e, graças a Deus, já hoje, com uma maturidade política, estar no Patriota, um partido que nos acolheu e que tem uma proposta plural, né? Tanto é que nós já reduzimos o número de secretarias, está no nosso plano de governo, das 18, nós teremos 8 secretarias técnicas formadas por profissionais a servir. A Prefeitura de Santo André, com o governo patriota em 2021, assim Deus permitindo, terá uma gestão, terá uma prefeitura, terá um serviço público de servir a população. Qual foi a decisão mais difícil que o senhor tomou na sua vida e qual foi o processo até essa chegada de decisão? Na vida pessoal. Pode escolher. Na vida pessoal foi quando eu perdi minha mãe. Perdi minha mãe em 2010.
Até então, PH, eu não tinha interesse nenhum em política partidária. Quem me conhece mesmo, assim, né? O Lobinho, né? Porque o Sargento Lobo, o pessoal fala mais aí na rua. Mas, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, né? E nunca fui, assim, nunca tive interesse em política partidária. E eu perdi minha mãe depois de falhas do serviço público na saúde. Ela fez uns exames de mulher, Papa Nicolau, e minha mãe é uma pessoa muito importante para mim, Dona Zelita Lobo. O apelido dela era Santinha, lá no bairro Camilópolis. Uma mulher muito conhecida, uma mulher muito fiel às coisas de Deus, uma mulher muito íntegra. E naquela ocasião eu percebi que as coisas não estavam indo bem. E a minha negligência como cristão, e entendendo que dá para fazer coisas do jeito certo, e eu perdi minha mãe faleceu. Ela, de um exame sem nada, desenvolveu um câncer, e quando ela começou a sentir mesmo os sintomas, já era irreversível. Faleceu de uma forma muito dura, porque o serviço público, infelizmente, é caro, mas não atende as pessoas de ação. Foi deixar minha carreira, viu, PH, policial, sempre com muito amor. Eu senti sempre que a vida de policial, para mim, era um sacerdócio. Muitos amigos da minha geração são pastores, hoje da nossa igreja, presbiterianos, e eles que estão à frente da igreja. Irmãos mesmo, nós éramos jovens, 8 ou 9 anos ali na escola dominical, dando trabalho para os presbíteros. E eu gosto desse trabalho da liderança, mas a partir desse momento, assim, meu coração ficou inquieto e eu mudei toda a minha trajetória. E me dediquei ao trabalho político e ganhei a eleição em 2012, de lá para cá escrevendo o nosso posicionamento e a nossa história. Então, uma das posições difíceis, algo difícil, foi isso mesmo, mudar, mas mudar por uma força maior, porque a perda da minha mãe é um hiato muito grande na minha vida, da forma que foi. Nós somos cristãos, confiamos na palavra de Deus, sabemos que ela está com o Pai. Mas a minha preocupação foi ver que outras pessoas também sofrem aquelas mesmas situações que minha mãe sofreu. Quem é, uma pergunta tripla, quem é Cristo para o senhor? O que é o cristianismo para o senhor? E com o que se parece um cristão verdadeiro? Isso, para mim, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo no literal da palavra. É minha referência. Ele é a minha oratória, todos os dias. E o cristianismo, para mim, é a cartilha. É a melhor cartilha para qualquer pessoa, independente da cor, das condições financeiras, físicas, aparência. O cristianismo é a melhor cartilha para te trazer alegria, para te colocar no caminho, superação. Ele te ensina, ele te dá força, ele te dá vitória. E Deus está acima de todos. Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Isso eu falo por mim. Sou um menino que vim texto extremamente humilde. Não tínhamos mistura quando criança. E eu vejo as oportunidades que Deus nos deu, para mim, para os meus irmãos, para outros amigos da nossa geração, que estão firmes nos pés do Senhor. Então, no contexto em que reflete Deus, eu falo para as pessoas, Santo André precisa de um governo com a direção de Deus. Né? Então, eu vejo que a atitude de vocês, a plenitude, é grandiosa por isso. Porque não só como candidato a prefeiturado da cidade, mas como cidadão. Nós precisamos de um governo
com a direção de Deus na nossa cidade. A pergunta agora, candidato, é sobre aborto. Existe um número de que aproximadamente 1 milhão de abortos são realizados no Brasil todos os anos. Na sua opinião, em qual estágio um bebê merece ter direitos humanos? A palavra de Deus fala que Deus cuida da gente desde as entranhas, né, PH? E eu, como cristão, sou contra o aborto. Eu penso que para qualquer adversidade, Deus dá sustentação para o ser humano, né? Então, assim, não é tirando uma vida, você vai achar um caminho. Eu sou contra o aborto, eu sou conservador, eu sou contra. Nós temos que ter outros mecanismos de educação, de construção, para evitar que as pessoas cometam crimes, enfim, dessa forma. Né? Mas eu sou contra. Eu penso que a palavra de Deus, ela deixa a direção para todos nós, né? Através dela que vai nos dar a vitória. Então, aborto, para mim, sou contra. Defina casamento. É a instituição que o nosso Deus deixou desde o jardim do Éden, né? Fez o Adão, mesmo Adão vivendo naquele paraíso, né? Viu que ele estava só. E deu uma ajudadora, né? Eu, particularmente, aconteceu isso na minha vida. Né? Deus me deu uma ajudadora, a Tati Lobo, né? Estamos juntos há mais de anos. E casamento é uma estrutura. Tem que ter um entendimento do dia a dia, né? Por isso que eu falo que o cristianismo é a melhor cartilha. Tudo ali dá um entendimento para você ter sabedoria para viver a dois. Mas o casamento, a união em que Deus deixou, nos formatos que Deus deixou, e tem a bênção de Deus, para mim, uma sociedade que valoriza e respeita essas bases é uma sociedade mais feliz. Estou feliz. Eu falo que Deus me deu tudo o que eu precisava. Agora eu preciso retribuir para Ele, PH. Muito bom. Candidato, o mal existe? E se sim, como devemos lidar com ele? O ignoramos, negociamos, resistimos ou procuramos derrotá-lo? O mal existe e ele é perigoso, porque ele fica ligado 24 horas. Então nós precisamos estar atentos. A igreja precisa orar. E orar dentro da etimologia da palavra. É clamar e agir. A igreja precisa agir. Eu estive esses tempos atrás, coisa de 3, 4 meses, nesse ano 2020, numa MEF Ângela Mazieiro, na Vila Vitória. E é assustador como mal, e aí eu falo mal materializado. Pessoas adultas, por professarem uma outra visão, desconstruindo crianças. E eu dou o nome porque eu tenho registro, inclusive eu te mandei documentado. Na MEF Ângela Mazieiro. Desconstruindo a formação de crianças. Principalmente quando sabiam que era da igreja. A igreja cristã, seja a igreja protestante, a igreja católica. Nós amamos a todos os nossos irmãos. Porque o nosso Deus nos amou. Então, esse mal existe. E esse mal, quando deturpa a formação da criança na sua base, dos 6 aos 8 anos, é o que nós vemos as atrocidades lá na frente. Jovens matando pessoas, roubando, traficando, trazendo uma instabilidade de segurança tão grande na sociedade.
Então, se nós não tratarmos esse mal com o pé no chão, entendendo você implementando uma educação, está no nosso plano de governo, inclusive, nas escolas, e eu falo nos centros de enfeite básico, em todos os pontos, temos que cuidar da cidade como um todo, para que possamos formar esses jovens com uma concepção de Cristo, uma concepção de Deus no coração deles. Se nós não lutarmos para esse caminho, o mal não só existe, como ele está vencendo. Nós podemos estar orando, mas se nós estivermos só clamando, o agir do mal vai vencendo essa parte que nós estamos deixando como iar. Então nós precisamos combater isso. Essa é um pouquinho já esticando um pouco a história. Quais juízes em atividade do STF o senhor não teria nomeado? Nenhum deles. Eu não, não vejo hoje, e eu não vejo no STF brasileiro uma segurança jurídica. Primeiro, pela sua construção. Segundo, pelas respostas que a nossa maior corte tem apresentado para a sociedade, violando direitos inalienáveis. Exemplo, o direito de ir, com base, às vezes, ou numa justificativa, que foi o caso agora da pandemia do Covid, tem um esclarecimento técnico e muito mais político. Então, o STF deveria seguir símbolo da justiça cega, e nós não vemos isso. São pessoas indicadas por políticos, por grupos políticos, e está aí todos os dias nas páginas, né, aproximações com atividades muito longe do que aquilo que nós brasileiros pagamos, porque é uma das casas de leis mais caras do planeta Terra. O pessoal que faz licitação com dinheiro público para comprar lagosta, para tomar vinho, que tem que ter no mínimo 5 premiações internacionais com dinheiro público. A gente fica muito preocupado. Juízes no sentido de estar nomeado, que a maioria lá são advogados, na verdade, nem passou em concurso de juiz. O que eles estão fazendo lá, beber? E aí a gente observa essa imoralidade. Quando nós olhamos a formação das casas de corte do mundo, infelizmente o nosso STF está deixando a desejar. Se eu tivesse essa oportunidade, não nomearia nenhum que estão lá, pelas ligações. Para mim, o STF tem que ter, e não estou aqui parafraseando A ou B, né? Não tenho estimação. Meu compromisso é com a população, é muito claro em relação a isso. Mas o STF deveria ter o ato do juiz valoroso, né? O juiz que atendeu o clamor da viúva, né? Ela bateu, e mesmo ele sendo duro, ele foi justo. Então, nós precisamos ter uma casa, a maior casa de leis do Brasil, como a coroação do juiz justo, do juiz que trabalhou, íntegro, estado, para poder avalizar a Constituição. Não advogados de partidos políticos, com uma construção tão duvidosa, né? Com ligações a escritórios de advogados caríssimos, né? Dando aí as suas, aproveitando dos seus malabarismos jurídicos, para tão contrapor a sociedade e colocar a sociedade em risco, né? Veja aí a julgamento recente do PUC, que soltou um bandido aí de uma facção criminosa. Quando olhamos assim, tantos julgados de liminares para liberar criminosos, proibição da polícia de subir em morro para oferecer segurança para a população. Então, assim, é triste, né? Nós termos um STF querendo fazer o papel de legislador, de executivo. Isso, não, de verdade, não me dá segurança para dizer que nomearia alguns daqueles. Um acerto da atual gestão. Um acerto da atual gestão, eu
fazendo apontamentos levianos, não, PH, mas vamos avaliar por parte para a gente entender o que seria um acerto, né? A pasta da saúde, por exemplo. Esse ano, contando as 5 fontes, né? Arrecadação municipal, estadual, federal, o Congresso e o Senado, vai chegar a quase 1 bilhão de dinheiro para a saúde de Santo André. Nós vemos aí unidades de saúde ainda fechadas, nós não temos o atendimento da retaguarda ou das especialidades. Por exemplo, no primeiro semestre foi apresentado um gráfico em que 44% das metas da saúde não foram atingidas. Então, aí eu já vejo um desafio. A segurança pública, pessoas têm medo de sair na rua. O fato de trabalhar sendo assaltada, né? Acabou Santo André, aquela cidade gostosa, né? Do pessoal nas calçadas, conversando, batendo um papo, tocando um violão, trocando ideias, acabou isso. Então, segurança pública da cidade de Santo André hoje é muito comprometida. A dívida pública, eu vejo a gestão atual escondendo, pegou com 300 milhões, hoje está 1 bilhão e 300 aproximadamente, escondida. Igual está escondendo o Hospital do Idoso na Vila Luzita com faixa de propaganda. Então, não vejo como acerto. Essa contratação de milhares de pessoas que não são técnicas, usando a fundação, e essas pessoas hoje eu encontro na rua panfletando para o atual prefeito. Isso para mim não é acerto. Gestão pública que é feita com coerência, com acertos, o prefeito não precisa andar na rua com 10, 15 seguranças armados para pedir votos. Eu também não vejo como um acerto. Gastar 200 e poucos mil para reativação do templo satanista de Santo André em Paranapiacaba, e não ter hombridade de deixar isso claro, até quando vai nas igrejas. A igreja é aberta, qualquer pessoa pode vir à igreja, mas a pessoa precisa ter uma posição clara para os próprios irmãozinhos lá, que às vezes não tem informação, e a gente percebe que a igreja ainda é a instituição que mais recupera. Eu conheço muitas igrejinhas lá no Fundão, Jardim Santo André, Cata Preta, Cidade de São Jorge, Palmares. Ela lá está pequenininha, o pastor lá está com tons piano e tudo, mas ele está fazendo um trabalho social incrível, PH. Ele está tirando o nego da boca de fumo, que poderia estar na rua lá roubando, matando e tal, evangelizando, e esse jovem perigoso aí, né? Ele vem para a igreja, daqui a pouco se torna diácono, daqui a pouco está trabalhando. E você não vê, por exemplo, a prefeitura, que diz ter montado aí um conselho de pastores, uma coisa nesse sentido, eu não sei o nome direito, que é mais político do que voltado à sociedade, eu não vejo como um acerto. Agora, o que eu acho que o prefeito acertou mesmo foi na propaganda. Ele gastou, em média, 13, 14 milhões por ano, de 13 a 14 milhões por ano em propaganda. E a mesma empresa que ficou ganhando esse dinheirão para fazer propaganda é a que faz a campanha política dele. Então, se eu fosse dizer nenhum acerto, o acerto dele foi a propaganda. A propaganda dele é muito bem feita, mas o serviço ele esconde, ele não tem a hombridade, né? E eu questionei ele, eu falei, prefeito, nós sabemos que a cidade se alegra com a presença de Deus, meu irmão. Você vai reativar o templo do diabo para Santo André? Está aí, está documentado. Então, se for para... Não quero ser lesbiano, sou cristão, nós oramos por todas as pessoas, né? Esperamos a redenção e a salvação de todos, mas a gente está na segunda parte da oração, nós estamos na ação, PH. O único acerto que eu vi foi a propaganda, infelizmente. É triste falar, mas infelizmente foi. Okay. O senhor até já falou sobre o seu posicionamento dentro do partido, mas essa pergunta já é uma pergunta um pouco mais chata. E acho que é importante o senhor saber de onde nós fazemos essa pergunta. Já faz um bom tempo desde que a gente pratica a honra às nossas autoridades. A
A gente sabe muito bem que as honras às autoridades não diz respeito a uma honra cega, que faz vista grossa, mas a honra de você entender o cargo, a cadeira que essa pessoa senta, orar pela vida pessoal, pelo mandato, etc. Então, nós aqui, todos os nossos ajuntamentos, nossos cultos, nós sempre oramos pelas nossas autoridades, muitas vezes nominalmente. Então, oramos pelo nosso presidente Lula, nossa presidente Dilma, nosso presidente Temer e agora o nosso presidente Bolsonaro. Tendo votado neles ou não, a partir do momento que eles assumem o mandato, eles se tornam nossos representantes. Uma nação subdividida não prospera. E uma das coisas que a gente tem, infelizmente, percebido, vereador, é a crescente polarização violenta política. Amigos que deixam de conversar uns com os outros, familiares que entram em discussões ruins, intermináveis. E essa pergunta eu fiz também para uma outra pessoa, um outro candidato de outro partido. Por quê? Hoje a gente tem uma polarização completa. Nós temos a extrema esquerda e nós temos a extrema direita. E o que a gente tem visto são exemplos às vezes tristes, inclusive hoje do nosso atual presidente, fazendo a vez da polarização na extrema direita. A minha pergunta para o senhor é, sua opinião sobre isso e como o senhor pretende, numa eventual administração, fazer a religação de uma sociedade que está um pouco craquelada, que está um pouco dividida? Tirando a politização, PH, o que levou, né, a essa situação foi justamente a politização, a todo custo, projeto de poder, né? Vamos atacar aquele lado porque ele não está conosco. E nós cristãos não temos não devemos ter essa visão, até porque a todos pertence ao reino dos céus, desde que eles aceitem a Cristo. Então a ideia é trabalhar para a cidade com a cidade. O nosso slogan é trabalhando junto com o andreense, e não ideologicamente ou partidariamente. E isso é uma questão simples de lidar. O que as pessoas não gostam, ou aonde há as rupturas, é quando há compromissos, palavras, acordos que não são cumpridos. No nosso caso, no Patriota, nós somos chapa pura. Não estamos fixando acordo com absolutamente ninguém que não esteja dentro da estrutura. Né? Então, ninguém que eu falo é político. Não estamos aqui fechando acordos com partidos políticos para distribuir secretaria. Não. Agora, toda a estrutura de gestão, em todos os pontos do plano de governo, seja ele em todas as pastas, ele fica em aberto justamente para a gente ter esse espaço de discussão da cidade. E aí todos serão bem-vindos. Porque eu penso que quando a pessoa se coloca num pleito político, numa campanha, é porque ela tem que ter como base o bem do próximo. Independente da cor do partido, da bandeira partidária, até do credo, né, da religião dela, não vou questionar isso, né? Santo André precisa, e Santo André realmente, eu sou muito regionalista, né? Até porque na função de legislador eu tenho que olhar, eu tenho que lutar, eu tenho que buscar retomar, reerguer Santo André, que é uma cidade com muita capacidade, prejudica a cidade. Então, é a corrupção, é grupos de poder que acabam entrando, né, nessa briga pelo poder e deixando a cidade de lado, deixando as pessoas de lado. O Patriota, PH, não tem essa visão e não trabalharemos assim. Nós respeitaremos todos que queiram contribuir para o crescimento da cidade, para a geração de emprego para a população. Não dá para a gente comemorar na cidade de Santo André quase 80 mil miseráveis.
esse número de 40, 40 que não está no centro. Então, não dá para comemorar a distribuição, por exemplo, se a pessoa for para a rua catar latinha, né, aquelas latinhas, e trocar por uma sacolinha no Chrysler e tem uma beterraba, uma batata e um pé de alface, e eu vejo o prefeito atual aí, hoje na campanha, comemorando a tal da moeda verde. Gente, uma cidade rica como Santo André, capaz como Santo André, uma cidade que já foi muito bem organizada como Santo André, que foi degradada justamente por isso, por essa guerra de visões políticas. O patriota não pensa assim, nós queremos retomar o crescimento da cidade, por isso que estamos formando essa estrutura técnica, e a política, ela vai dialogar, porque se constrói com diálogo. E aquele que quiser contribuir, seja da bandeira, do credo que for, se for pensando no bem da cidade, no bem da população, nós estaremos abertos para isso, e isso está no nosso plano de governo também, PH. O senhor até chegou a mencionar um pouco na sua resposta, mas vale a pergunta. Hoje no Brasil, aproximadamente 86%, quase 87% da população brasileira se declara cristã. E o fato é que nós temos ainda outros tantos que se declaram de outras religiões. No Brasil, a gente tem um infeliz histórico de perseguição de religiões de matriz africana. A gente também está percebendo que agora é uma crescente, um preconceito relacionado até ao cristianismo, não só no Brasil, mas no mundo. A gente teve no Chile, há semanas atrás, as 2 igrejas queimadas, pichando morte ao Nazareno nas paredes. A gente teve lá em Paris um padre fechando a sua paróquia num sábado à tarde, sendo morto enquanto fazia isso. Então, assim, qual será o papel das comunidades cristãs no seu eventual governo e o papel das outras comunidades espirituais, religiosas? Muito boa pergunta, PH. A nossa pasta que vai cuidar dessas questões sociais, da questão religiosa da cidade de Santo André, ela chama Pasta de Humanidade. Então, todos serão bem-vindos. Todos. Iremos discutir o bem-estar da população de Santo André. Então, todos serão respeitados. O que nós precisamos repensar é o que nós ganhamos com essas guerras, né, ideológicas ou político-partidárias visando projetos de poder. Não precisamos ir longe, não. É só voltar 30 anos atrás na cidade de Santo André. É como eu disse, o prefeito atual, fazendo política para agradar o A ou B, né, leva a cidade de uma dívida de aproximadamente 308 milhões, quando ele pegou, a mais de 1 bilhão. E não fala nada disso, escondendo. Nosso governo terá transparência. A palavra do governo patriota, a proposta do governo patriota para Santo André está pautada na transparência, que é o preceito primeiro. Né? Fala que ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Se não tiver amor, e só existe amor verdadeiro com transparência. Então, nós respeitaremos a todos. A pauta será aberta a todos, visando sempre o benefício da nossa população. Então, como cristão, né, que nos sustenta, ou que deve nos sustentar, é o respeito e o amor pelo próximo. E a última pergunta, essa é moleza. Por que ser prefeito? Eu serei o melhor prefeito para Santo André. Eu não quero nada para mim, PH. Não estou procurando nada. Só quero que a cidade de Santo André tenha um prefeito que tenha um olhar com justiça para a população. E o dinheiro público chegue para atender as pessoas. Pessoas que hoje morrem por falta de atendimento, sabendo que a pasta da saúde, se nós pegássemos todo o dinheiro que vai para lá e pagássemos um convênio para a população, seria um atendimento ótimo. Por que não chega? Por causa de desvios.
desmando com a coisa pública. Eu não penso nisso. Para mim, o que eu quero deixar para o meu filho, para minha família, para os meus irmãos, para as pessoas que me conhecem, é aquilo que eu acredito. A honra. Por isso que eu quero ser prefeito. E nós queremos um prefeito pautado na honra, para atender a população. Faremos a segurança da população. Vou fechar as 14 saídas da cidade de Santo André. Vou colocar base. Eu já tenho um impacto, eu já apresentei esse projeto. É baratíssimo. É menor do que se gasta em propaganda. Para mim, a melhor propaganda é o trabalho. Vou colocar câmeras detectas para ser reconhecido quando entra os tais veículos roubados da cidade, e vou dobrar o efetivo da guarda para dar resposta para o cidadão caminhar na cidade. O cidadão andrense terá paz. E eu vou trabalhar dia e noite para promover isso. Ajudaremos as instituições. As vagas de creche que hoje falta para a população, nós vamos criar uma PPP com as instituições. Hoje uma criança custa quase R$ 1.500 por serviço público. Eu tenho certeza que nós oferecermos a metade para as instituições cuidar das nossas crianças, serão bem cuidadas, porque nós temos instituições valorosas, respeitando sempre a opinião dos pais, não é nada, nós somos democráticos, lidamos com amor, mas nós vamos criar PPPs para cuidar das nossas crianças, para que os pais possam ir trabalhar. Vamos gerar renda, vamos trazer uma usina, vamos parar de enterrar lixo na cidade para atender pequenos grupos. Transporte público terá qualidade, porque nós não vamos gastar 1.300.000 para uma licitação igual foi gasta nessa gestão, e sabe lá Deus porque o prefeito desistiu e mantém um contrato de emergência de 4 anos com a Suzantur, oferecendo um serviço muito ruim para a população da região da Vila Luzita, Clube de Campo, Cata Preta, população mais carente, quase na sua totalidade, usa ônibus. Nós vamos melhorar essa mobilidade. As pessoas têm que fluir, a vida tem que fluir. Então, seria o melhor prefeito para Santo André. Eu quero agradecer ao vereador, candidato, Sargento Lobo, pelo seu tempo, por ter nos dado a oportunidade de conhecer um pouco mais. Nós continuamos aqui, de portas abertas para o senhor, para a sua família. Oramos para que o senhor possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para o senhor. Amém. Obrigado, PH, e não posso deixar de pedir o voto da população. Sargento Lobo, Patriota 51, estamos aí no pleito, confiando no nosso Deus. A última palavra é dele. Amém. Famílias, é isso. Fiquem atentos aos próximos episódios e lembrem-se, pesquisem, orem, meditem e votem. Até!